Né? O que a gente trabalha em relação a esse descubra os seus arcanos pessoais. Você tem dois caminhos de utilização aí. Um é o autoconhecimento, que você pode utilizar como ferramentas para você se conhecer melhor, de fazer um jogo de dos arcanos maiores. Vamos trabalhar só os mistérios maiores, né? Nós vamos trabalhar eles ligados aos signos e aos planetas. Vocês vão ver que dá para fazer uma viagem fantástica em relação a isso, que na verdade você tem, como toda manifestação é trina. Quando você estuda um posicionamento astrológico no seu mapa, que representa um planeta num determinado signo, vocês vão aprender isso hoje, você tem um arcano que rege o signo, você tem um arcano que rege o planeta e você tem um arcano que é a síntese dos dois. Isso vai ser o final, mas eu vou explicar isso para vocês passo a passo, vocês não se preocupem. E com isso você consegue fazer até uma história no sentido real, como fato, que é a sua vivência e as suas experiências de lidar com o mundo atual, né? Como um ser humano que está evoluindo. Você tem condição de montar uma história com cada posicionamento astrológico seu. Uma viagem muito legal isso, com uma ferramenta de aprimoramento. E o segundo passo, que eu falei que existiam dois, é se alguém trabalha com isso, faz atendimento, isso pode ser um grande auxiliar para você oferecer caminhos e reflexões para a pessoa que está com um determinado estado de consciência parado. Por quê? Os planetas são estados de consciência. É isso que nós precisamos entender. Todos os planetas que nós vamos estudar 10, nós vamos estudar 10 hoje, 10 planetas e os 12 signos, isso que já trabalha o quê? Os 22 arcanos maiores, agora vocês entendem. Por isso que na astrologia nós trabalhamos 10 planetas e 12 signos. Então você tem condições de trabalhar todo e qualquer tipo de energia ou vibração que esteja ligada à pessoa. Então, seja uma busca bem humana, vamos dizer assim, que seria falta de dinheiro, falta de relacionamento, desequilíbrio disso, tristeza daquilo, você tem um caminho para ser trabalhado na astrologia. Ou seja mesmo até uma busca de consciência para você se entender melhor e conseguir projetar isso como um caminho espiritual que você queira de repente se conectar. Então é esse tipo de viagem que eu convido vocês hoje a fazerem comigo, o qual nós vamos utilizar essas duas linhas. Agora falando um pouquinho do lado esotérico, do lado oculto, antes da gente entrar nessa parte prática mesmo direto. O que nós precisamos entender? Que todos os grandes mestres da humanidade que trabalham e trabalharam, porque não trabalham hoje com essa realidade de tarô, astrologia e cabala, eles sempre colocam que quando você começa a entender o tarô e a astrologia como uma linguagem de você trabalhar esse lado oculto do que está presente nele, você pode até ser uma pessoa que começa a projetar e decifrar as linguagens celestes. Então você começa de repente a observar o céu, você começa a ver determinadas realidades que você pode se conectar até visões do futuro, que a gente chama de profecias hoje, etc. Por quê? Porque você começa a desenvolver as chaves dentro de você. Porque arcanos o que são? São chaves. Nada mais do que isso, que vem de arca. De onde vem a palavra? Arcano, arca. Para que você tem uma arca? Para guardar coisas, depositar coisas. E essa arca, ela só pode ser acessada se você possui as chaves corretas. Então, por isso que o meu mestre, o professor Henrique José de Souza Delbiose, ele fazia até os trocadilhos. Ele falava assim, né? Arcano de arca, arca de agartha. Né? Agartha hoje, pegando esse termo como um termo oriental, representa um lugar onde você tem tudo que já ocorreu nas nossas civilizações. Você possui em Agartha 7 cidades, e dessas cidades você tem todos os mistérios dos arcanos maiores e também menores, né? Que são os mistérios menores, a gente chama assim, ou os arcanos menores. E como que funciona essa realidade de Agartha? Você tem 7 cidades, e em cada etapa da nossa evolução, que já ocorreu, é depositado nessas cidades, por isso que o nome Agartha de arca, é depositado todas as experiências nas cidades. Então, só para você entender melhor o processo. Hoje,
Nós somos um quinto tipo de ser humano. E esse quinto tipo de ser humano está fazendo o quê? Que são as nossas experiências. Nós estamos criando os valores que serão impressos na quinta cidade de Agartha. Antes de nós tivemos o quê? Os Atlantes, que foram o quarto tipo de ser humano. Então todas as experiências dos Atlantes estão aonde? Na quarta cidade agartina. Vocês estão entendendo? Então são lugares onde são depositados todas as experiências conscienciais ligados ao processo de evolução humana. Então ainda existirão dois tipos de seres humanos, junto do nosso, que vai fechar as realidades de Agartha. E quando fechar, tudo isso são arcanos. Vocês vão entender por que de toda essa viagem que eu estou falando com vocês. Quando a gente encerrar esses 7 tipos de seres humanos, nós temos praticamente a Agartha presente na face da Terra como consciência realizadora. Porque o ser humano, quando ele está trabalhando esse processo de ganho de consciência, somos nós aqui. Independente da experiência que você está passando, você está ganhando consciência. Então a iniciação te apruma só para você conectar isso de uma forma mais direta, para você não ficar pensando que você está vivendo à toa, entendeu o sentido da iniciação? Então, quando fechar esses 7 tipos de seres humanos, a Agartha está presente na face da Terra, porque ela e o ser humano é uma coisa só. Aí surge o quê? Surge o Sol, o qual a Terra está gravide. E esse Sol, que a gente chama de Shambhala, vamos dizer assim, que está ligado aos mistérios de Shangri-La, vai iluminar um novo contexto evolutivo. E nós vamos ser os dirigentes, porque a gente traz todas as experiências que foram guardadas nessa arca. Vocês entenderam como que funciona a evolução? E nesse sentido, o que você está fazendo? Quando você começa a jogar o tarô, você está jogando as realidades das consciências de Agartha. Isso que você precisa entender. Porque se são 7 cidades agartinas, olha o segredo do tarô, dando nesse lado oculto primeiro. Cada cidade de Agartha possui 3 arcanos que regem elas. Então se você pega o arcano 1, 2 e 3, é a primeira cidade agartina que você acessa. Depois, se você joga com os arcanos 4, 5 e 6, você está jogando com a segunda cidade de Agartha. Nós estamos, quer ver o exemplo? Olha, óbvio, né? 1, 2, 3, vou fazer o desenho. Vai, já que comecei a falar, vamos lá. Né? É simples, você pega 7 triângulos. 7 triângulos. Né? 7 triângulos. 4, vamos colocar 3 mais para baixo. Né? E aqui você tem uma conquista mais interior que representa o 22º. Ó, que é o 1, 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12, que são realidades já formadas. Por isso que todos os grandes mestres se serviam de 12 partes ou 12 fragmentos. Vocês entenderam o mistério do 12? O nome da quarta cidade lagartina, Ladakh, está ligado até aos mistérios do Oriente. O nome da quarta cidade agartina. Então, hoje nós estamos formando aqui, ó, nós estamos formando o mistério do 13, do 14 e do 15 com as nossas experiências. Então, aqui na quinta cidade, deixa eu colocar o centro aqui. 1, aqui 2, aqui a terceira cidade, aqui a quarta cidade, que foram forças já realizadas ligadas aos arcanos. Aqui você tem a quinta cidade, a sexta, a sétima e aqui a oitava que representaria o quê? Uma 22ª parte, que você só acessa se você vencer esse centenário. Esse é o mistério da iniciação. Era isso que eu estava falando para vocês, que os grandes mestres falam que quando você começa a decifrar tudo isso, você começa a entender, e o seu mapa que te dá todos os caminhos de como você trabalha isso. Estão começando a entender o workshop. Que aí você vai desde uma realidade humana até uma realidade divina. Eu estou primeiro tentando trabalhar essa realidade de consciência, vamos chamar de divina ou cósmica inicialmente, para depois jogar no nosso arroz e feijão. Né? O que é o nosso arroz e feijão? Dinheiro, relacionamento, família. Vocês ligam para isso? Vocês ligam? Normalmente é isso que mais enche o saco ao mesmo tempo que a gente liga, né? É por isso que enche, porque a gente liga. Se a gente não ligasse, né? Então, ó, o 13, o 14 e o 15 são os arcanos que nós estamos trabalhando na atualidade. Olha aqui. Os arcanos 13, 14 e 15. O meu próprio mestre, o professor Henrique, ele falou, os arcanos da obra hoje, quando ele falava obra, ele falava na obra no seu contexto
evolucional ligado a todos os livros, mas ele falava, são os arcanos 13, 14 e 15. Por quê? Porque é a formação da quinta cidade agartina, que está ligada a nós. Esses arcanos, inclusive, são eles que fazem o famoso opus alquímico. Quando você fala da verdadeira alquimia do ser humano, de transformar a pedra bruta na pedra filosofal, isso é consciência. Claro que já existiram verdadeiros magos, vamos dizer assim, que faziam isso fisicamente, mas hoje nem tem porquê, porque você vai fazer isso, né? 13, 14 e 15, aí você faz o quê? Você trabalha a sua transformação pessoal. Tanto é que os arcanos, 13 é a morte, 14 é a temperança, 15 é o diabo. Só que aqui é o diabo transformado, é o ser humano vencendo o seu diabo interior, entenderam o mistério do arcano 15? Que está ligado a Sagitário. Todo Sagitariano, tem Sagitariano aqui? Aí vocês estão ligados aos mistérios do arcano 15. O signo de vocês aponta para o centro da galáxia, vocês sabiam disso? Eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos arcanos nesse sentido mais cósmico, vai ser bem legal isso. Vocês vão começar a entender melhor, junto com o mapa de vocês, por que vocês têm. E hoje vocês vão ver, se você tem um planeta em Sagitário, você está ligado aos mistérios do arcano 15 também. E por aí vai, né? Aqui, na alquimia, aqui você pode chamar de sombra, o arcano 13 representa a sombra, o arcano 14 representa a luz, e o arcano 15 é o equilíbrio entre sombra e luz. Entenderam o processo? Representa a realização. No opus alquímico 13 é chamado de nigredo, é você reconhecendo a sua sombra. Hoje o que mais falta no ser humano é isso. A gente adora culpar os outros pelos nossos fracassos. A gente não assume as nossas fraquezas, porque a gente não sabe ser o arcano 13, não sabe reconhecer as nossas próprias sombras. O arcano 14, que é a temperança, se chama no opus alquímico de albedo. O albedo, o que representa o albedo? O albedo representa que você reconheceu as sombras e você começou a enxergar a luz. E o 15 é o rubedo. O rubedo é o vermelho, é a realização com a luz equilibrada com a sombra. Por fim, os arcanos 16, 17 e 18 abrem os mistérios para a sexta cidade agartina. E os arcanos finais, 19, 20 e 21, fecham o processo. Agora o mistério. Chegando nesse 21º arcano, daqui para cá, nos portais aqui do 22º, que aqui é Shambhala, ou Shangri-La em algumas línguas, aqui é Agartha. Aqui é Agartha, com 3 templos em cada cidade. Nós temos, pode-se dizer assim, nesses 3 templos, você tem um templo que você tem a própria representação de Deus no centro, ladeado por uma força ativa ou solar e uma força mais receptiva lunar. É assim que é formado a Agartha. Cada cidade tem 3 templos. E quando você passa por todas, que você chegou aqui na 7ª, o que ocorre? Para você entrar aqui em Shambhala, você tem que passar por essa pessoa aqui, ó. Já ouviram falar esse nome aqui, ó? Melquisedeque, que ele está aqui, sentado no trono dele, como o rei do mundo. Ele está nos portais dessa realidade. E quem abre esses portais é ele, para você poder entrar em Agartha, onde os anjos e os deuses da humanidade estão adormecidos. É para lá que o Cristo foi. É para lá que o Cristo foi, para Shambhala. E nos determinados momentos que ele precisava se manifestar aqui na face da Terra, Melquisedeque abria as portas, ou alguns outros metabolismos ocultos que existem, até quebra de paredes, né, ligadas aos mistérios de Jericó, ele sai dali e ele se manifesta na face da Terra. Todos nós vamos ter que passar por esse contexto evolutivo. Então você vai nascendo, você vai tendo um mapa astral. Não vai ter um mapa astral? Porque se você nasce aqui, o que é o mapa astral? É a representação do céu no momento do seu nascimento. E aí os seus planetas e os seus posicionamentos fazem essa dança agartina. Estão entendendo o processo? Faz essa dança agartina. Aí você começa a ter conexão mais com o arcano de lá, mais com o arcano de cá, mais com o arcano daqui. Então, com os seus próprios posicionamentos, você terá condições de ver isso. Você acha assim, puxa vida, olha, então eu estou mais ligado a esse processo, mais ligado àquele, estou mais ligado a esse, porque cada uma dessas cidades é um estado de consciência. Seriam como se fossem o 7,
Os 7 estados de consciência que Deus desenvolve e evolui, ou o grande eterno, como eu prefiro chamar, ou o grande arquiteto, se desenvolvendo através da consciência do ser humano. Que a gente vai o quê? A gente vai fazendo com que essa consciência suba em nós. Cada uma dessas partes você pode associar com um chakra seu. Com um chakra seu. Seria Deus evoluindo. Os seres humanos terminaram a sua primeira etapa evolucional. Seria como se Deus iluminasse o seu chakra raiz. Que é esse chakra aqui, sua consciência física. Então aqui está ligado ao chakra raiz. E a consciência física, olha aqui, ó. Todo mundo que estiver associado a esses 3 números aqui, tem esse desenvolvimento no seu processo. Quer ver eu brincar com vocês agora? Quem que nasceu aqui dia 1, 2 e 3? Tá ligado esse aqui, ó. E aí vai. Tá começando? Vocês têm que abstrair isso aí no concreto. Começa a fazer as associações, né? E por aí vai. Aqui o 4, o 5 e o 6 representam o eterno ganhando a sua consciência no seu sentido energético ou vital, que é o chakra esplênico, que a gente chama esplênico, arcanos 4, 5 e 6, ligados ao que? A nossa consciência vital, a nossa saúde, a nossa energia. Pessoas ligadas a esses dias também trazem mistérios ligados a essas forças que aqui estão, né? Aí a humanidade continua evoluindo, né? Aí surge o terceiro tipo de ser humano, que esse é o ser humano mesmo, né? Que foi a Lemúria. Por isso que falam que os lemurianos eram emocionais, né? Aqui então você tem nos arcanos 7, 8 e 9, pessoas que estão trabalhando o chakra umbilical, que está ligado à nossa consciência astral emocional. Astral emocional. Olha que interessante. Tem a galera do 7, 8 e 9 aqui? Diz, como é que está o emocional de vocês? E aí vai. Vocês vão começando a se conectar aos processos. A galera do 10, 11 e 12, aí o Eterno sobe mais ainda com a consciência dele com os Atlantes, veio para cá. Por isso que dizem que os Atlantes atingiram o máximo do que a gente chama do mental concreto e do mental dedutivo. Então 10, 11 e 12 trabalha o que? O chakra cardíaco, que está ligado à mente humana, ou o nosso raciocínio, né? É muito interessante isso. Aqui é o desenvolvimento ainda. Ó, a galera que nasceu em um desses dias aqui, ó, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ou mesmo 22, está ligado a esses processos aqui dessas consciências do futuro. Aqui já é necessidade de desenvolvimento de valor espiritual, senão a vida não anda. Porque você nega o próprio dia, o próprio momento. Quem nasceu em um desses dias aqui, de 13 a 22? Quem nasceu? Olha aí, olha quanta gente. Você não está aqui gratuitamente. Né? Você não está. Aí o pessoal fala assim, meu Deus, e eu que nasci no dia 23? Aí você vem para cá, 5. É verdade, você vem para cá 5. Mas não pensa que esses aqui são superiores a esse, não tem nada a ver, viu? Estão totalmente interligados. Esses aqui só existem porque esses aqui já existiram. Aqui você pode ser até uma alma muito mais velha do que esses aqui. E por aí vai. Né? Que nem eu nasci no dia 29. Então eu estou ligado aos mistérios do 11. Eu nasci dia 29. Não utiliza mês aqui, utiliza primeiro dia. Primeiro o dia do seu nascimento, tá? Primeiro dia. O 13, 14 e 15, você está ligado ao quê? A mente abstrata. É um mental superior, que a garotada, que se chama de índigo hoje, tem. Né? Está ligado ao chakra laríngeo, que é o desenvolvimento, né, do ser humano na atualidade. Todos nós hoje temos a obrigação do quê? A gente nasce com esses 4 atributos plenos em nós, não nascemos? Um ser humano normal e comum não nasce? Com um corpo físico, com uma energia, e aqui a alma dele, com um sentimento e uma mente. Aqui todos nós estamos desenvolvendo. Lembra que eu falei do opus alquímico? Então todo mundo aqui, 13, 14 e 15, está ligado ao desenvolvimento do Vishuddha. Por isso que é um centro de poder. Quem não vencer essa ponte aqui não desperta os de cima.
Porque se não vencer aqui e despertar aqui, isso aqui pode virar até loucura, que são os estados de consciência superiores. Entenderam o segredo? Se uma pessoa começa a vibrar esses chakras superiores aqui, e ela não fez o 13, 14 e o 15 aqui para se transformar, isso aqui não é bem conectado. Aí vira mediunidade negativa, loucura, demência, clarividência totalmente desconectada. Entenderam o processo? A pessoa vira um louco. Literalmente um louco. Mas louco no sentido de não louco que nem um louco mesmo de babar e sair por aí fazendo as besteiras. Então todos nós estamos desenvolvendo esse processo aqui. Vocês entenderam? Todos nós estamos. Aqui a galera do 16, 17 e 18 é o chakra frontal. Frontal, que está na raiz do nosso nariz, né? Que desenvolve o que? A intuição. Olha aqui, ó. Cadê o pessoal dos 16, 17 e 18? Como está a intuição de vocês? Nem falam nada. É sinal que talvez esteja acontecendo alguma coisa. Porque quando fala, não, porque eu... Aí você já desconfia. É mais ou menos por aí. Né? E o frontal aqui é o ponto sagrado que o pessoal trabalha aqui, né? Que está ligado a glândulas, né? Que trabalham o nosso sistema endócrino no seu sentido de comando, que é a famosa pituitária, né? É sensacional o trabalho dessa glândula aqui, que é mais para o futuro, mais para o futuro. E fechando a etapa evolutiva, 19, 20 e 21, é o chakra coronal, no topo da cabeça. O chakra coronal, que está ligado à percepção completa. A percepção completa, ou como alguns chamam, crística, é você despertar o seu Cristo. Vocês lembram que eu falei que todas essas etapas evolutivas estão ligadas a tipos de seres humanos? Quando nós tivermos o 7º tipo de seres humanos, todos que estão na face da Terra terão a missão de ser Cristos. E aí? Já pensou como vai ser o planeta Terra? Só Cristo. Só Cristo na face da Terra, né? E aqui nós temos, aqui somos nós. Gente, a gente tem até 3005 para resolver isso aqui. Os adiantados. Olha o segredo que eu vou dar agora para vocês que é legal. Reflexão minha sujeita a erros. Até 3005, os adiantados se iluminam. E vencem o Vishuddha e o Laríngeo e fazem o 13, 14 e 15 o Opus Alquímico. Entenderam? Os adiantados. Aqueles que estão já se desenvolvendo, voltam rapidinho, continuam reencarnando, quando chegar em 3005 está pronto para ser o andrógeno. Aquele que vai se vestir, que vai entrar nas vestes do novo tipo de ser humano, que já vai ser o ensaio do anjo, que vai ser o andrógeno mais bruto, que vai ser o andrógeno, são as pessoas que estão se desenvolvendo agora. Então eles não estão prontos já. Eles estão sendo feitos agora, vocês entenderam? Vocês podem ser. Por isso que eu falo, então faça bastante sexo agora, até 3005, né? Brincadeira, né? Brincadeira, né? 13, 14 e 15, então é isso. Já os bem atrasados terão a partir de 3005 10 mil anos para se resolver. 10 mil anos, que vai até 13.005. Quer dizer, soma o 3005 mais 10 mil anos, entenderam? Então essas pessoas vão ter 10 mil anos para terminar o 4º dia da criação. Vocês estão compreendendo? Porque de 3005 até 13.005 é o transbordo do ser humano para o anjo. Entenderam o processo, como que funciona? Então, aquele que vai ser atrasado, olha como é horrível isso. Por isso que quando eu pego, claro que o professor, o meu mestre, o professor Henrique, ele escreve de uma maneira figurada, mas ele fala que as pessoas irão chorar lágrimas de sangue. O que é lágrimas de sangue? A alma chorando de você ver um reino superior a você na face da terra e você num reino inferior. Né? E você, literalmente, você vai saber que você é inferior a esses seres que vêm com esse potencial abstrato totalmente pleno dentro de si. Então vocês que hoje já estão, de repente, trabalhando isso, quem sabe nós não somos, estamos inseridos no meio. Essas pessoas que talvez tenham esse direito a partir de 3005. Pegaram essas datas? Isso são profecias já colocadas em revelações, né? Então tá aqui. Então agora vocês já sabem, né? Aqui as crianças índigo, elas já nascem com esse aqui, ó, isso aqui totalmente pleno. E essa realidade aqui totalmente plena também. Já acessando e desenvolvendo essa aqui. Você tem crianças de 2 potenciais.
Então, sabe quem são? É fácil de identificar. Aquelas crianças que você vê que não aceita o que está desgastado. Não aceita de jeito nenhum. E o pai, às vezes, até massacra a criança pelo fato dela não se adequar a essas vicissitudes de velho ciclo, e leva em psicólogo, e leva em terapeuta e tal, e a criança só é superior a todos eles que não estão conseguindo enxergar isso. Então, muita atenção com a educação das nossas crianças, né? E nessa dança toda, continuando depois desse ensaio oculto, você começa a ter os seus posicionamentos. Porque esses 22 pedaços, eles são refletidos o quê? Em posicionamentos astrológicos. É aí que a astrologia entra junto com o tarô. E os grandes mestres cabalistas, citando até o que eu vou colocar a tabela, que é o principal do nosso workshop de hoje, foi Saint Martin, um grande iniciado, um grande mestre cabalista, citado por Henrique José de Souza, citado por Castanho Ferreira. Saint Martin, ele fez umas analogias junto com os arcanos e com planetas, e ele colocou atributos, através da cabala que ele estudou, ligado a cada um. Teve uma pessoa, uma mulher, que eu, uma vez mostrando isso, ela descobriu por que ela era uma pessoa que não pode ter filho. Estéril. Ela não acreditou quando mostrou. Olha aqui, ó, está aqui no seu mapa, está aqui no seu mapa essa energia, utilizando esse valor aqui. Quer ver um exemplo? Se você está falando, daqui a pouco eu vou falar um por um, não se preocupe, eu só estou preparando vocês, né? A fertilidade e a infertilidade está ligada aos mistérios de Júpiter. Vocês vão aprender, não se preocupe, eu vou mostrar depois passo a passo, você vai ter esse escritinho. Riqueza e pobreza está ligado aos mistérios de Vênus. Os mistérios de Vênus. Então, se você não sabe fazer a projeção dessa consciência, vocês vão ver que é extremamente simples. É só você se esforçar um pouquinho, pegar o seu mapa, né? Quando você começa a fazer essas analogias, você monta uma história em relação a esse seu posicionamento, através de todos os dados que eu vou dar. E como tudo é polar na evolução, você pode fazer uma história boa ou uma história totalmente desafiadora, que é você não sabendo viver o que está ali. Vocês entenderam? Então hoje a gente vai além da astrologia comum, e a gente pega também o tarô além do seu lado convencional. Que quando você começa a juntar os dois, você tem um verdadeiro caminho para você seguir. Eu não gosto de falar missão, porque aí a pessoa fica obstinada e amarrada a uma coisa. Eu não gosto de nada que amarra a qualquer coisa. Para mim, liberdade é tudo, em todos os sentidos. Preconceito zero em relação a tudo e qualquer coisa, pelo menos a minha forma de ver. Então, quando você vê e entende isso, você que tem que enxergar. Por isso que eu não gosto de eu fazer a leitura. Eu gosto de mostrar como vocês devem ler, e aí quando você lê, você começa a entender, aí você caminha pelas suas próprias pernas, através do instrumental que lhe é ofertado. Deu para entender? Não adianta nada, seria a mesma coisa para você entender o que eu estou dizendo agora. Você ganha uma Ferrari, você adora carro, mas quem dirige é só seu irmão, porque você não sabe dirigir. A Ferrari é sua, por mais que está no seu nome e tudo mais. E só ele dirige. De quem que é a Ferrari? Do seu irmão, não é sua. Então toda vez que você chega e você pede para alguém fazer para você, na verdade quem está fazendo e está desenvolvendo é a pessoa, não é você. Então precisa existir, para mim esse é o grande segredo da terapia da Era de Aquário. Não é a pessoa ensinar, né, a pessoa no sentido de eu vou fazer tudo passo a passo para você. Não, é você dar a estrada, você mostrar qual é a melhor forma de andar, mas quem tem que ir lá e realizar é a pessoa. Senão a pessoa se torna um dependente de você. É o que hoje a medicina moderna faz, na alopatia. Você fica o quê? Você começa a tomar um remédio estimulante, você fica dependente dele. Quando você para de tomar ele, você não se sente bem. Acontece ou não acontece isso? Porque como é que a alopatia faz? Ela não te cura, ela tira energia de um outro lugar para devolver para aquele que está no seu desconforto de hoje. E daqui a pouco o que vai acontecer? De onde ela tirou vai dar problema e tal, e tal, e tal, e tal. E aí vai originando todos esses problemas. Então fazendo um fechamento agora aqui, ó. Vamos dar só uma revisada rápida aqui para vocês pegarem o processo. Então os arcanos, que isso também é o princípio da numerologia também, né? Se você seguir nessa sequência aqui, você acessa essas cidades que estão ligadas a estados de consciência. Então eu lancei aqui
Só a coisa da idade de você, a idade, desculpa, o dia de nascimento. Você tem 1 ano. Esquece o mês, que o mês é alma. O mês é alma. A alma você trabalha, forma e burila. Né? O dia é de extrema importância e o ano também.